Fight! E é isso aí, galera. Nesse vídeo que eu vim trazendo mais um vídeo exclusivo aqui pra vocês. E como vocês viram no título e no YouTube, sim, galera, voltamos. E agora permanentemente. E esse vídeo, além de bate-papo, vamos também trazer as melhores novidades dos jogos de luta. Então vai valer muito a pena. Assista esse vídeo até o final. Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber notificações, porque, como você sabe, né, a fama do canal é Spoiler Data Mines e muitas novidades. Mas sem enrolação, vamos começar por um dos jogos aí que fazem parte da nova era dos jogos de luta. É, aquele meme do Hadouken postava de tá bombando, mas muita gente não entendeu que é na zoeira, viu? Mas, como vocês podem ver aqui, como vocês sabem, a tradição desse canal, sempre links na descrição. Então, boa jogatina. E vamos partir também para uma coisa aqui relacionada a Street Fighter, só que eu não poderia dar meus 2 centavos aí relacionado ao pay-per-view do que tá rolando aí no setor do Fight Games, iniciado pela boa e velha Capcom. E parece que o Arada aí tá se entrosando com a comunidade de jogos de luta em geral. E é exatamente assim que a gente se sente nesse exato momento relacionado a essa palhaçada que a Capcom criou. Mas eu vou passar um paninho bem levinho na Capcom, que quem não conhece como funciona a desenvolvedora, eu vou dar um exemplo mais reto possível. Imagine você estar em um mercado e imagine que vocês estão odiando fervorosamente a direção. Vocês têm noção de quantos funcionários e quantos setores tem um supermercado? É literalmente isso que é uma desenvolvedora. Eu tô literalmente passando nesse exato momento na pele com o nosso card game aí que tá relativamente bombando, né? E acompanha no Instagram lá que tem tanto o perfil o meu perfil quanto também o perfil do card game que tem muitas novidades. Mas sem enrolação, né? Esse aqui é evento de Halloween, como vocês possam estar imaginando, né? Galera, não esqueci do bom e velho vídeo do 31 de outubro aí, que vai estar extremamente especial, principalmente porque vai ter participação até de desenvolvedora, inédito. Eu nem imaginava que ia fazer um negócio desse. Mas, sem enrolação, e vamos tirar um minuto sério. Vamos falar disso aqui, que é relativamente interessante. Mas, como você sabe aí, o criador da franquia Dead or Alive, sim, uma das franquias que eu conheço há muito tempo aí, principalmente porque o design serviu para inspiração de alguns personagens que eu uso na minha série também. E o virtual rival aí do Itagaki aí prestou uma justa homenagem aí com um texto bastante extenso que eu vou deixar até. Vocês podem botar até a pausa aí, mas eu vou deixar aqui para vocês aqui. E vou deixar o link na descrição. E eu achei bom. E acabou furando a bolha pra caramba. Não só todos os outros diretores dos grandes jogos de luta, como tanto da Capcom, como o Ed Boon também. E vários diretores. Furou a bolha pra caramba. Vários portais aí de notícias. Mesmo não sendo jogos de luta, homenageou também. E ele morreu relativamente cedo, né? 58 anos. Mas fica aí a homenagem aí. E vocês podem estar conferindo, não só na descrição, como também aí no final do vídeo aí, o vídeo mais recente que eu fiz relacionado ao Dead or Alive 7 e também a comunidade do Fight Game como um todo. Acho uma excelente oportunidade para estar no perfil da Teo Ninja lá, pedindo, né? Até em inglês mesmo serve. Que tem aí, ó, que agora vai ser o anúncio aí do. é, 24º aniversário da franquia para a gente solicitar para ver aí alguma novidade de um possível Dead or Alive 7 que tem grandes possibilidades, principalmente que já surgiu agora o design atualizado da Ayane, que tá bem diferente, né? Ela deixou o cabelo crescer e tá interessante. Mas vamos lá, aqui é o Nakayama, que aqui essa colaboração eu achei que ia rolar um jogo, né? Que teve outra colaboração de um tipo de, se não me engano, foi Tacos, de aquele negócio, aqueles biscoitinho de chocolate com recheio de chocolate, mas não foi dessa vez. Mas vamos acompanhar aqui junto aqui. Eu não vou fazer react porque tecnicamente não é bem react que a gente vai fazer, né?
Lembrando que aqui está simulando Street Fighter 2 e a Akuma só foi surgir a partir do hashtag do 1º de abril no Street Fighter Super. Não, 2 Super, no caso. Que não é o original, é uma versão, é Super Turbo. É, eu tô me autocorrigindo. Pera aí, vamos voltar aqui um pouquinho que eu quero mostrar uma coisa extremamente interessante para vocês. Botaram aqui o JP, botaram a Marisa, botaram a Manu, botaram a Lily, botaram o Jamie e botaram a Júlia aí. É, até a Capcom finalmente entendeu porque das novatas entre Julie, ou entre a Kimberly e a Lily, não tem competição não. É, memes, muita coisa, muito engajamento relacionado aos personagens. A Lily é extremamente, tem 50% a mais do que a Kimberly. Mas enfim, nada a ver com a personagem. Mas vamos continuando aqui. Eu vou deixar aqui. Vou voltar aqui com isso. Lembrando que eu vou deixar na descrição para vocês acompanharem. E apesar de que vários grupos, sites e Instagrams já estão compartilhando em massa, né? Mas enfim, é isso aqui. É só vai isso aqui mesmo. Aí, como sempre, tem que sempre rolar uns comentários mesmo, mas os pessoal já acabou pescando aqui, ó. E esqueceram de botar o gêmeo. Ai, mas enfim, whatever. Link na descrição e vamos ao que realmente interessa aqui, que tem muita coisa para visitarmos aqui. Falando em Street Fighter, vamos ter a presença da Chun-Li aí no World Championship aí aqui é promovido pela SNK, como vocês podem ver. E, por último, é muito importante, não confundir com a presença do Fatal Fury City of the Wolves lá no Copa do Esporte, que acidentalmente, né, é do árabe que comprou a SNK. Eu tive que lembrar algumas pessoas aí que Fatal Fury ainda precisa ó, suar muito aí para estar merecendo a vaga que tá em Evos desculpem, vou perder até a chance de perder chave mesmo. E outros campeonatos aí que outros jogos como tanto Street Fighter, até Mortal Kombat mesmo, que mesmo estando finalizado, tão, ele Mortal tá finalizado. Esse que também não é votado tanto competitivo quanto esses jogos, né? Mas, olha, whatever. E vamos dar prosseguimento aqui que tá aí. Aqui. Ah, falando a horário, né? Prestando uma. Não, é bem uma homenagem, é mais aqui uma curiosidade que vocês podem estar até pescando. Achei esse perfil aqui interessante e eu achei uma quantidade insana de conteúdo. Eu tenho um banco, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, eu tenho o meu próprio banco de imagens aí. E agora tá 70 gigas, mas enfim. Só de conteúdo Japão, China, Coreia, relacionado a jogos de luta e jogos em geral. E esse perfil aqui tá interessante pra caramba. E como responder aqui, ó, primeiras artes conceituais da Kazumi de Dead or Alive. E eu tô extremamente impressionado. Não sei com o que, essa arte conceitual da Kazumi se parece. Diga aí no comentário. Mas vamos aqui prosseguindo aqui. Galera. A Mirai Rizou, a nova a personagem exclusiva aí do Tekken 8. E após o trailer lançamento aí na Árvore França, sim, teve muitas comparações e inevitável, né? Porque acontece o seguinte, para quem sabe, que é para quem não sabe, muitos funcionários e diretores da Teninja e também da Koei agora que trabalham no Dead or Alive agora estão trabalhando no Tekken. E era extremamente inevitável que uma hora ou outra ia acontecer porque muita gente aí, principalmente da Ásia, tá totalmente ciente. Uma das personagens extremamente mais populares da Dead or Alive atualmente é nada mais nada menos que, sim, o Nokotouchi, mais conhecida como a irmã mais nova da Ayane. É,
Comigo não, esse negócio de idade adulterada só pra. É, essas regras aí ó, tá tudo propondo. Mas, enfim. Aí o que acontece? O pessoal tá dizendo assim, ó, filha de um dos. Mas é bem, é bem especulação mesmo. Mas tá dizendo que, assim, que é filha de um antigo chefe do jogo de luta que copia movimento de outros personagens e a própria personagem também copia movimentos de outros personagens. Tem olhos vermelhos, é carismática e alegre e também gosta de lutar e também frequentemente cita a avó. Estamos falando da Unuka. Mas, depois da Luke Chloe tinha que ter. Mas, não é errado não, porque a, o Street Fighter e os jogos da SNK já fizeram isso durante décadas. E ninguém tá ligando mais. Olha, não sei quem foi que citou isso, mas olha, se vocês forem copiar, copie, mas acrescente algumas coisas para ficar interessante, mas não ficar massivo, simplesmente copiar a mesma coisa. Short views! É... Não, não estou dizendo que grandes empresas multibilionárias simplesmente pegaram algumas ferramentas e não alteraram nada, não. Mas, e também esse vídeo era para ser postado ontem. Mas uma empresa aí achou mais útil aí postar um vídeo não pulável de 1 minuto e 49 do que simplesmente aumentar a segurança para não cair como aconteceu ontem. Mas, enfim, tamo junto, YouTube. E como podemos ver aqui, basicamente é uma versão assim, é o que a gente poderia esperar. Lembra muito o background da Helena, é o da própria Onoka, da Julia, Shang também. Não é algo assim que a gente possa dizer assim, não! Ah, e lembra também a Lily, por que pareça. E vou deixar aqui, ó, vou passar devagarinho aqui para vocês lerem aí, pausando, é claro. E vamos ao que realmente interessa aqui, que salve Alex Terra aí, eu participo dessas lives aí, e como vocês sabem aí, eu sempre vou participar na zoeira, mas enfim. E aqui é o meu presente para você aqui, do versus aqui que tem extremamente mais chance de acontecer. Você tá vendo o personagem da CNK aqui? Então pronto. Chico. Mas enfim, essa arte aqui tá extremamente stuna de boa aqui. Vou ver uma maneira aí de estar compartilhando. Ah, vou compartilhar lá no site que é melhor. Vou deixar o link na descrição. Tá, ó. Muito boa aqui. Pô. Não faça o favor de meter uma logomarca e falsificada e compartilhar nos grupos dizendo que é um vazamento de uma possível colaboração entre os dois maiores jogos de luta. Não faça isso não, viu? E também não diga que foi que inventei essa ideia brilhante. Mas, deixa eu ver aqui. Não poderíamos esquecer o maior jogo da NetMembro de The King of Fighters da atualidade, que tá tendo dois eventos interessantes pra caramba, e extremamente imperdíveis. O Gacha que não poderia faltar, disponibilizando a tenda do The King of Fighters 98, extremamente imperdível. E por último, é importante, também está tendo eventos de Halloween, como podemos aqui, ó, já tem até um calendário aqui, ó. Mas, enfim, esqueça. Olha, pela essa extrema insistência, eu ainda quero acreditar que a SNK comprou os direitos, ou pelo menos negociou os direitos, para eles lançarem The King of Fighters Star totalmente fechadinho, completinho e, na medida do possível, balanceado para jogar na Steam, já que eles estão jogando bastantes. Já jogaram dois jogos aí, prêmio clássico da Neo Geo, né? Eu ia dar uma atacada aí, mas enfim. Pessoal aí da SNK, sim, vocês, principalmente os árabes, eu tive aqui a legenda que eu sei. Ou então vocês aí da própria galera aqui que compartilha a chave, fica passando, quer dizer, que fica visitando o meu canal aqui para se inspirar em vídeos futuros. Por que vocês não simplesmente não sugerem para a SNK? Tem Codelca, que é da SNK, que é RPG, que é da SNK.
tem a Ordinary Life também, que é RPG, que é da SNK. Tem o Sengoku 3, que é da SNK, é RPG também. Aproveite que vocês estão com o estúdio, aproveite que vocês estão com o dinheiro. Faça um remake desses jogos aí. A Koei agora fez o segundo remake aí do Fatal Frame 2, né, pegando a carona do Silent Hill, que eu nunca vi um boicote fazer tudo efeito aí, porque além desse, que é um dos melhores Silent Hills já lançado aí, e já foi confirmado mais 3 Silent Hills, olha, e como vocês podem ver aqui, ó, os jogos de Yu-Gi-Oh! Tá tendo uma atenção maior do que tinha antigamente. O próprio PES tá tendo uma atenção como não tinha antigamente. O próprio Metal Gear, nós conseguimos, comunidade. Mas tem um outro jogo aí que mais está em beta aí na China, que é de The King of Fighters, que não é igual o The King of Fighters All Star, mas é interessante pra caramba aí. É uma mistura do que The King of Fighters 98L com o The King of Fighters All Star. Pra você, eu vou ser realista com vocês aí, pra vocês não simplesmente não ficarem, bora jogar em chinês mesmo, porque aí a gente já tapa o buraco que foi, que abriu agora com o fechamento do The King of Fighters All Star. Possivelmente possa até servir de quebra-galho. O jogo é legalzinho, pelo menos visualmente e nas mecânicas. Mas é só acreditar jogando. E esse foi o vídeo aí, especial para votar. Eu queria ter postado ontem. Aí eu já tinha evitado de dar essa notícia aí do Itagaki. Mas enfim, acontece. Espero que a comunidade em peso aí agora, não só dos jogadores de Dead Live, como também dos jogos de luta, peça em peso. Traga doa, porque só falta ele. Já lançaram o Tekken 8, Virtua Fighter 5 tá aí pra ser lançado a qualquer momento, só falta doa. É a mesma coisa do trio lendário aí do Survival Horror, que já teve o bom e velho Resident Evil, que agora vai lançar o 9, né? O Fatal Frame fizeram o remake do 2, que é considerado o top tier, né? De todos os 5. E só tá faltando aí. Tem Silent Hill também, que além desse agora, do F, tem também o 2 também, que vai ter remake, se não me engano. Ou o 3. É por aí. Eu não curto muito esse negócio de jogo de sobrevivência, não. Mas tá na hora de acordar também, velho. A mesma coisa que tá acontecendo assim, ó. Eu já falei pra. Olha, já vai completar o ano que eu falei. Esse só tô abrindo as porteiras aí. Agora vai ter jogo de luta de tudo quanto é. Ah, não. Esqueça o party game. Fativerso. É, esqueça multiversos. Meu Multiversos pegou o jogo, ganhou como jogo do ano, de luta do ano. Em comparação com o The King of Fighters 15, eu até hoje não aceito um negócio desse, mas enfim, whatever. Aí o que acontece? Vai ter o Avatar agora, que é feito com desenho feito à mão. Tá interessante, tá interessante. O bom é que estão respeitando os gráficos, né? Que estão 100% fiéis. Aí eu tô esperando fervorosamente que tenha a apresentação. E mais ainda que tenha o meme do Homem-Aranha entre o Aang e a Korra, né? Mas aí tem o XQO, aí tem o Invencível Versus também, vai ser muito bom também. Tem o Marvel Tuckle, que tá superando a expectativa, apesar de ser que vai ser uma loucura, 5 contra 5 personagens aí. E por último, é importante, tá faltando o que aí? Virtua Fight, como eu já falei também. Tomara que tenha Digital Live. Tomara que a recepção do Ninja Gaiden agora, que vai lançar o 4, seja extremamente ótima e acabe incentivando mais ainda a própria Ninja Koei a fazer não só o anúncio, como também a lançar o Dead Alive 7. E por último, é importante, o próprio do XVV, o bom e velho Extreme Venture Vacation, tá vendendo pra caramba, como sempre, né? E
talvez o Prism talvez esteja vendendo relativamente bem, porque é um jogo extremamente nichado e extremamente mais para testar o motor gráfico. Você sabe para quê, né? Mas acabei prolongando o vídeo até demais. Mas continue acompanhando o canal. Como você sabe aí, veja até na capa aí do nosso canal o endereço e também na descrição nosso portal com as notícias aí relativamente quando tiver novidades, principalmente que venha lá da China, Coreia e Japão. A gente vai fazer questão de conferir a veracidade, traduzir para vocês, ó, e postar na primeira mão. Então, até a próxima, galera. Fui! Finish him.